Alô, você ligado no canal Papo Técnico, lugar que reúne entrevistas com treinadores e ex-jogadores de futebol. Hoje vamos bater um papo com o técnico do Juventus da Moca, Sérgio Soares. Mas antes faço um convite para você. Deixa seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder nada no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Bom, Sérgio Soares, quero agradecer mais uma vez por ter aceito o convite para a gente poder bater um papo sobre futebol. Luiz, eu que agradeço estar participando mais uma vez aí do seu canal, é satisfação. Falar um pouquinho daquilo que a gente mais gosta, né, que é futebol. Bom, Sérgio, quero iniciar falando sobre esse Campeonato Paulista 2 pelo Juventus. É um campeonato que o Juventus passou praticamente toda a primeira fase na zona de classificação, mas acabou sendo eliminado. Queria saber de você o que deu de errado para o Juventus não repetir o mesmo sucesso do quase acesso no ano de 2024. Então, foi um campeonato muito equilibrado esse ano, né? As equipes estavam muito próximas, né? Tanto ali a galera que estava fora do G8, com o pessoal que estava dentro, nós. E se você olhar, até o próprio Primavera, que tinha se distanciado, acabou, né, terminando próximo ali do segundo colocado, se não me engano, o Capivariano aproximou demais, né? Então, esse equilíbrio da competição acabou fazendo com que nós não conseguíssemos avançar para a fase principal do campeonato, no meu modo de ver, né, que é o mata-mata, que é o grande objetivo de todos, de alcançar o mata-mata e, posteriormente, alcançar o jogo do acesso. Mas eu digo que o Juventus fez um campeonato muito seguro esse ano, né? Nós não passamos susto em nenhum momento pensando em zona de rebaixamento nessa questão. A gente sempre olhou para cima na tabela. Conseguimos montar um elenco, na minha opinião, bem equilibrado, né, que deu condições da gente brigar, né, por esse campeonato, mas o equilíbrio da competição acabou fazendo com que a gente, o Grêmio Prudente também, que estava dentro do G8 o tempo inteiro, o próprio Oeste, que ficou, e aí acabou que a gente não alcançou o objetivo principal, que era avançar para o mata-mata. Mas apesar de não ter alcançado, eu acho que foi um trabalho que, na minha opinião, é satisfatório no sentido de que nós conseguimos montar um elenco. E eu digo sempre assim, Luiz, que montar e remontar, que você desmonta e monta, é complicado. A gente não tinha base nenhuma, né? E é isso que eu falei para o Tadeu, para o presidente, que é importante você ter uma base para que você não fique nessa loucura de contratar 20 jogadores e a chance, às vezes, de não dar certo ela é muito grande. E o caso do Juventus, não. Acho que acabou faltando a cereja do bolo, porque assim conseguimos montar um elenco, fizemos um campeonato seguro, que nos deu condições de estar brigando o tempo inteiro nesse G8, e quando precisou algumas peças, que nós perdemos o Rafael, perdemos o Léo, né, perdemos o Marcelinho, e aí a parte financeira ela deu uma pesada, porque a gente não conseguia contratar, fomos buscar, né, tem que falar também que o presidente deu condições para a gente ir buscar, só que o mercado ele ficou muito inflacionado para o Juventus. A parte financeira para o Juventus, nós não tínhamos condições de contratar jogadores que pediam de 25 a 30 mil reais, né? E o Juventus não faz loucura, o Juventus honra todos os seus compromissos, e o presidente ficou de mãos atadas para que a gente pudesse reforçar o elenco naquele momento, né? Eu sei que o nosso torcedor ficou muito chateado, a gente também, mas se você olhar friamente hoje, o Juventus fez um campeonato seguro que lhe deu condições de estar brigando, e é isso que o Juventus precisa para o ano que vem, né? Vai ser aquela loucura de novo, de remontar novamente o elenco, mas tomara que dê tudo certo aí e faça um campeonato seguro, que vai ser mais difícil ainda, né, Luiz? Porque agora você vai ter ali Água Santa, você vai ter Inter de Limeira, junto com o Ituano, com Ferroviária, com São José, equipes que financeiramente têm mais recursos, e o Juventus deve ter uma mudança aí. Torço para que entre uma SAF também, para que o Juventus consiga se manter forte para 26. Queria que você falasse de dois jogos que me chamaram muita atenção do Juventus nessa campanha.
Primeiro, 4-3 contra a Ferroviária. A Ferroviária, que é time de Série B hoje. Na época era treinado pelo Júnior Rocha. E a vitória contra o 15 de Piracicaba 1-0 fora de casa. 15 de Piracicaba, que naquela ocasião era a primeira colocada do Paulistão A2. Então, nós fizemos um grande jogo contra a Ferroviária, né? Nós estávamos perdendo de 1-3, né? Até a virada no intervalo, né? Mexemos algumas peças no intervalo, né? O nosso time é um time que mentalmente conseguiu, muitos dos jogadores conseguiu se fortalecer mentalmente dentro da competição, e naquele jogo foi prova disso, né? Contra um adversário muito forte, perdendo de 3-1, né? Nós conseguimos ir para o intervalo e mexer para que a gente pudesse voltar muito forte. Tem que ressaltar também o apoio do torcedor, né? Das nossas duas torcidas organizadas e do torcedor comum. A Javari pulsou naquele dia, foi uma energia muito positiva e que fez com que nós conseguíssemos ali uma virada num jogo extremo, emocionante, onde mexeu realmente com o brilho de todos os atletas e com a emoção do nosso torcedor. Foi um jogo que eu coloco que foi, na minha opinião, foi o maior jogo dentro do campeonato, aquele jogo. Porque a gente jogando com um time de Série B, o Juventus deu uma resposta muito boa, né, dentro do campo de jogo. Foi um belo jogo, para quem gosta de futebol, foi um belo jogo. E nós saímos dali com um resultado que nos fortaleceu ainda mais dentro do campeonato. E na sequência, a gente já foi pegar o 15 de Piracicaba, que era o líder da competição, invicto, e conseguimos fazer um jogo muito sólido defensivamente, e conseguimos fazer uma leitura do que era o 15, que, na minha opinião, o Rodolfo era o jogador que era o diferente naquele momento, né? Teve a ausência do Bolt, que era outro jogador de velocidade, que também incomodava, mas o Rodolfo era o cara que articulava, e a gente conseguiu neutralizar o Rodolfo naquele jogo e conseguimos equilibrar e fazer um bom jogo lá em Piracicaba, criando chances. Não foi um jogo onde você jogou defensivamente, foi um jogo de equilíbrio técnico, equilíbrio tático, né? E buscando situações. O que eu mais gosto também são as jogadas de bolas paradas, que você tem as jogadas ensaiadas, e nós fizemos algumas situações que botamos bola na trave, uma cabeçada do Léo Santos, e com um golaço do Magrão ali no segundo tempo, e nós não demos nenhuma chance para o 15. O 15 teve um chute de fora da área, que, se não me engano, que o André fez uma defesa, né? Fora isso, o 15 não conseguiu criar nada. Então, foi o jogo da Ferroviária para o jogo do 15, foi o divisor de águas para ganhar confiança, para que a gente pudesse realmente consolidar ali a briga por uma classificação. Sérgio, nessa temporada de 2025, o Juventus não vai jogar a Copa Paulista depois de muito tempo. Essa decisão passou muito por conta da eliminação na primeira fase do Paulistão A2, ou já era algo planejado desde antes? Não, eu não acho que foi o fato de não ter classificado que foi tomada a decisão de não disputar a competição, né? A situação financeira do Juventus, ela não é das melhores, a gente sabe disso, né? O presidente é um cara que tenta honrar os seus compromissos, é muita seriedade dentro do que o Tadeu procura fazer, né? Então a decisão, ela com certeza foi tomada pelo fato de entender que o Juventus hoje, a saúde financeira do Juventus hoje, ela passa por um momento de dificuldade, né? E para que você não tenha mais gastos, né, que não onere ainda mais a parte social, né, o lado associativo, que é onde tira recurso para injetar dentro do futebol, para ainda não sobrecarregar ainda mais a parte associativa. Então, decidiu-se que o segundo semestre não haveria nenhuma competição para disputar, para poder realmente reorganizar as finanças e, posteriormente, também projeto para a SAF. Então, não passa pelo fato de nós não termos classificado a fase de mata-mata de maneira alguma, né? Era algo que já vinha sendo comentado, porém só comentado, e acabou se concretizando de uma decisão por parte do presidente
que, na opinião dele, foi a mais assertiva possível para o momento. Bom, Sérgio, agora queria mudar um pouco de assunto, falar sobre seleção brasileira, que passa por um momento bastante complicado. Tenho várias perguntas para falar com você sobre esse assunto, seleção brasileira. Primeiro, sobre o trabalho do Dorival Júnior. Queria saber de você se esse trabalho rápido do Dorival na seleção brasileira se passa por os problemas internos que a seleção brasileira vem tendo nessa gestão do presidente Edinaldo. Queria saber sua opinião sobre isso. Olha, Luiz, a gente tá terminando o ciclo que pós-Copa do Mundo já perto a um ano da próxima Copa. Né? A gente está 3 anos sem treinador, sem um treinador definitivo. Né? Nós tivemos o Ramon, tivemos o Fernando Diniz e o Dorival. Na gestão do Fernando Diniz e o Ramon havia a possibilidade do Ancelotti e aguardar o Ancelotti, né? Eu acho que o futebol, o futebol passa por planejamento, né? Seleção brasileira vive um momento zero de planejamento, de saber o que quer, porque o Tite havia dito antes da Copa, durante a Copa, que não ficaria. Eu acho que ali já deveria ter pensado numa situação. Eu digo sempre que você tem que trabalhar com 3 opções, né? A primeira opção era o Ancelotti, tem que ter o plano B, o plano C, e que não poderia a seleção brasileira ficar sem um treinador efetivo, né? Porque o Ramon era interino, o Fernando Diniz também era interino, e isso atrapalhou todo o ciclo da seleção para o treinador desenvolver trabalho, né? Então, agora, recentemente, a gente teve o Dorival, que, na minha opinião, foi acertado a escolha pelo Dorival, né? Só que a gente está muito talhado a resultado, né? O futebol, ele é resultado, é performance, e com o Dorival a gente não conseguiu enxergar esses resultados, e a gota d'água foi o nosso último jogo contra a Argentina, onde a gente competiu pouco, né? Mas eu falo para todo mundo que a ideia do Dorival dentro do jogo inicial, ela foi boa, ela não foi ruim, né? Porque a Argentina joga com 5 homens no meio-campo e o Dorival realmente trabalhou para ter essa igualdade numérica no meio-campo. Quando você vê o Rafinha do lado direito, você vê o Rodrigo do lado esquerdo, ele bota o Vini Júnior junto com o Matheus Cunha por dentro, com 2 volantes, é natural que o Rafinha vem para dentro, o Rodrigo vem para dentro e o Matheus recua. A partir daí, você tem 5 homens no meio-campo. Você iguala, você tem igualdade numérica com a Argentina. Essa foi a minha leitura que eu vi que o Dorival fez no processo inicial. Aí você toma um gol com 3 minutos e com tudo que foi criado, né, com a questão do Rafinha, que eu acho que foi um exagero, na minha opinião, foi um exagero total, que o futebol, você pode falar alguma coisa e o outro pode falar outra coisa, e dentro do campo de jogo você tem que sustentar e vamos embora trabalhar, né? Mas acho que criou-se dentro da entrevista que foi feita com o Romário, que o Romário está ali, ele pergunta o que ele quiser, o Rafa responde o que ele quiser, né? E a resposta do Rafinha, na minha opinião, foi uma resposta tipo que nós vamos encarar os caras, e os caras deturparam um pouco do que o Rafinha falar e criaram-se uma baita guerra, e que eu vejo que acabou mexendo emocionalmente com a cabeça dos atletas da seleção brasileira. E nós fizemos uma das piores atuações, né, contra o nosso grande rival. Todo mundo sabe, desde quando a gente é criança, que Brasil e Argentina é um campeonato à parte, né? E quem não quer jogar um campeonato à parte? Quem não quer jogar um Brasil e Argentina aqui no Brasil ou na própria Argentina? E nós entregamos muito pouco. E aí o Dorival acabou saindo. Eu acho que precisaria melhorar, né, a performance da seleção brasileira, sim, né? Eu acho que o resultado ele foi um resultado acachapante. Todo mundo fala, o Dorival teve um período durante a Copa América para melhorar a seleção e não melhorou a seleção, né? E depois a gente sabe como que é as convocações, 3 dias, 2 dias para você treinar.
e a seleção brasileira teve, no primeiro tempo contra a Colômbia, eu vi um bom jogo da seleção brasileira, né? Uma entrega, e depois a Colômbia equilibrou. E hoje a gente tem que entender que o Brasil não vai ser mais o protagonista do jogo, não vai ser o dominante 90 minutos dentro do jogo, mesmo nas eliminatórias sul-americanas, né? E é isso que o brasileiro precisa ter, né, um pouquinho mais de pé no chão e entender que os jogos serão mais difíceis e que a seleção brasileira não vai passar trator como passava em outrora. E o trabalho da seleção, o trabalho do Dorival foi questionado o tempo inteiro, sendo que teve alguns momentos de momentos bons que poderia ter tido continuidade para que o Dorival realmente se firmasse dentro da seleção brasileira. Acabou o Dorival saindo, mas eu digo que dentro do planejamento da CBF, a gente passa por grande dificuldade na questão do treinador. Hoje nós estamos há um mês, se não me engano, nós já estamos há um mês do próximo jogo, estamos perto da convocação e até agora a gente não tem um treinador. E isso passa, na minha opinião, por planejamento. Bom, Sérgio, agora eu queria que você falasse um pouco sobre quem pode ser o substituto de Dorival Júnior na seleção brasileira. Tem essa insistência no Carlo Ancelotti, né? A CBF já recebeu 2 negativas do Carlo Ancelotti, ainda tem a esperança de uma terceira tentativa, né, pelo Carlo Ancelotti. Queria que você falasse sobre quem pode ser o novo treinador da seleção e queria que você também opinasse sobre essa tentativa no Carlo Ancelotti, né, como você disse, essa falta de planejamento que a CBF vem tendo desde que o Tite anunciou que não seria o técnico após a Copa do Mundo do Catar. Primeiro, precisa saber o que realmente se o Ancelotti tem o perfil para dirigir a seleção dentro daquilo que quem comanda a seleção brasileira pensa, né? E o que envolve para você ter uma insistência pelo treinador, pelo Ancelotti. A história do Ancelotti vencedora não se discute, né? O que a seleção brasileira precisa é de gestão, né? Plano de jogo, e é isso que quem está lá tem que entender como perfil. Se o Ancelotti tem esse perfil de gestão, de modelo de jogo, a insistência ela é válida. Agora, você precisa ter opções, né? Volto a dizer, se o Ancelotti é a primeira opção, precisa ter o plano B, precisa ter o plano C. Nós estamos há um ano da Copa do Mundo. Ter um treinador estrangeiro à frente da seleção brasileira, né, é a melhor solução? Cara, eu acho que é a solução que vai te dar mais tranquilidade, que vai tirar a pressão. De repente não é a solução, mas é a que vai te dar mais tranquilidade. Tem aí o Abel, fala no Abel, fala no Jorge Jesus. Se nós olharmos para a seleção brasileira, nenhum dos três tem experiência em seleção. Nenhum dos três, né? Se a gente olhar para o Ancelotti, que é multicampeão, ele tem que ser a primeira opção. Dentro desses três, ele tem que ser a opção número 1 e esgotar todas as tratativas para que ele possa vir. Ele não vindo, as opções passam a ser Abel e o Jorge Jesus, né? Eu acho que o Abel, na minha opinião, acho que o Abel está na frente, né? Por que está na frente? O Abel conhece o nosso ambiente, apesar de que a seleção brasileira não joga mais o futebol que a gente tem como essência, né? Falar assim, o Abel trabalha no Brasil, a preferência é do Abel porque ele conhece o futebol brasileiro. Mas a seleção brasileira não joga o que é o futebol brasileiro. A gente, na verdade, perdemos totalmente a nossa identidade, que a gente nem sabe o que é o futebol brasileiro hoje mais, né? Mas eu teria o Abel como segunda opção, né? O Jorge Jesus, ele é um treinador que fez aqui um belo trabalho no Flamengo, né? Jogou do jeito que o torcedor gosta, intensidade, competitividade, né? Mas foram 6 meses, né? Então, por isso que eu coloco o Abel como uma segunda opção. E também, Luiz, eu não descarto o treinador brasileiro, tá? Se nós estamos falando de treinadores que não têm experiência na seleção brasileira,
A gente pode botar alguns treinadores brasileiros, mas nós estamos no ano da Copa. O Scaloni era auxiliar na seleção da Argentina e foi campeão do mundo. Então eu colocaria Rogério Ceni, Roger Machado, esses daí seriam as minhas opções, até o Renato Gaúcho também seria uma das opções para estar à frente da seleção brasileira. Como eu estou falando que o mercado, como a gente escuta dizer que as preferências são os estrangeiros, nós estamos falando de estrangeiro. Mas eu daria ali uma chance para o Rogério, para o Roger, que faz um grande trabalho no Inter. Você vê um Inter que joga, que tem qualidade de jogo, e o próprio Renato Gaúcho também, que já provou aí ser um treinador interessante na questão da gestão, né? E dentro da seleção brasileira precisa dessa gestão. Agora nós precisamos deixar o treinador trabalhar, porque se vai, o resultado, foi para a Copa. O que eu penso, o treinador da seleção brasileira, ele não pode só ser o treinador para essa Copa do Mundo. Nós temos que pensar num ciclo até a Copa de 30. Deixar o cara trabalhar, mas saímos na primeira fase na Copa do Mundo, vai trocar o treinador. Não. Faça um planejamento, escolha um treinador para que ele fique até o final, no mínimo, até o final da Copa de 30. E aí sim, nós vamos ter um planejamento, fica dentro desses nomes dos estrangeiros e dos nomes dos brasileiros neste momento, que eu acho que pode estar à frente da seleção. Bom, Sérgio, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar um pouco de Juventus da Moca, um pouco de seleção brasileira, um pouco de futebol, e desejo um sucesso para você, né, na sua carreira como treinador, e faço convite para a gente poder bater papos futuros aqui no canal Papo Técnico. Luiz, eu agradeço, é sempre bom poder falar um pouquinho de futebol, falar do Juventus, o clube do meu coração, onde eu estou trabalhando até o momento, né, e falar de um assunto que todo brasileiro está se debatendo, né, que é a questão da seleção brasileira, a gente poder externar um pouco da opinião, né, e eu fico feliz e pode ter certeza, é só me chamar que estarei pronto para atender o seu convite, para a gente poder falar um pouquinho mais de futebol. E aproveitar, Luiz, dizer aqui no nosso próximo tema, 9 estrangeiros jogando na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso precisa mudar. Nós não vamos conseguir renovar, né, atletas para vestir a camisa da seleção daqui 5, 10 anos. O presidente da CBF precisa rever essa questão de 9 estrangeiros vestindo a camisa dos clubes do futebol brasileiro. Na minha opinião, 3 era o número ideal, botaram 5, acho que 9 é um exagero. Nós não podemos esquecer que um dia a seleção da Itália tinha 11 estrangeiros jogando nos principais clubes italianos. A seleção italiana ficou fora de Copa do Mundo, demorou renovação. Não podemos correr no mesmo erro, né, de ter 9 estrangeiros e não conseguimos renovar, né, essa garotada que joga na base, que tem oportunidade no time de cima. O maior exemplo é o São Paulo. Desculpa me alongar, tá, Luiz? O maior exemplo é o São Paulo. Hoje tem o Lucas Ferreira, que joga pelo lado direito. Se todos aqueles jogadores do São Paulo tivessem condições, o Lucas teria oportunidade? Não. Você vê que é um grande jogador, tem o Juan Francisco, né? Tem jogadores jovens surgindo, mas porque os jogadores estão machucados. Mas a quantidade de estrangeiro, ela vai podando, né, a renovação dentro do futebol brasileiro. Nada contra os jogadores estrangeiros estarem atuando no futebol brasileiro. Eu acho que o regulamento ele precisa ser revisto para que a gente possa oportunizar os nossos jovens para a gente ter a renovação para a seleção brasileira, que é o nosso ponto principal, é o que a gente fala o tempo inteiro. É bem lembrado, Sérgio, um assunto importante que a gente vai ter que tocar nos próximos bate-papos. E rapidamente, antes da gente encerrar, você citou sobre o Lucas Ferreira. Hoje o Zubeldia utiliza a Ferreira no lado, Lucas Ferreira no outro, não tem o Oscar, o Lucas está voltando aos poucos. Quando tiver Lucas e Oscar 100%, que você acha que o Zubeldia deve fazer para encaixar todo mundo na equipe e manter, né, a velocidade pelos lados, com o Ferreirinha no lado e o Lucas Ferreira no outro? Eu acho que ele tem que botar quem tiver melhor. É evidente que o Oscar e o Lucas são jogadores importantes, jogadores que dão peso na equipe, né? Porém, ele vai ter que encaixar. O Lucas Ferreira já mostrou que quer o espaço dele. E aí a obrigação do treinador é procurar botar aquele que está rendendo, que faça o time
ser esse time intenso que o São Paulo passou a ser, um time de transição, um time agudo, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, com o Ferreirinha e com o Lucas, né? A volta do Oscar e do Lucas, ele vai ter que ajeitar todos os atletas, mas eu não, neste momento, Oscar e Lucas, eu irei ter que escolher um só para poder jogar ali por dentro, né? E sem abrir mão desses jogadores que estão jogando, estão mostrando qualidade. Aí cada um vai ter que performar para se segurar dentro da equipe, e quem está fora tem que entregar a competitividade que pede o futebol. Que o futebol hoje, jogar com a bola no pé é fácil. O futebol traz dificuldade quando você precisa ter a participação sem a bola. Se você não tiver essa participação sem a bola, você deixa de ser competitivo, né? Então aí o Zubeldia vai ter vai ter opções, é que todo treinador quer, opções. Eu, neste momento, não abriria a mão desses dois caras de lado. Aí você teria Lucas e Oscar para trabalhar por dentro, e ali eles iam brigar entre eles nesse primeiro momento. Então, esse foi Sérgio Soares, técnico do Juventus, que participou de mais uma edição do Papo Técnico para a gente falar sobre o Juventus da Moca, sobre seleção brasileira, sobre futebol. Então é isso, se você gostou do bate-papo, faço um convite para você. Deixar seu like, a sua inscrição e seu compartilhamento para não perder absolutamente nada que acontece no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Então é isso, até a próxima, tchau!